Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre funções em PHP. Uma função é um trecho de código que pode ser chamado em qualquer parte de um projeto. No caso, dentro de uma função a gente vai escrever o que ela deve ser, o que ela deve fazer no caso. E uma função ela pode receber valores e ela também consegue retornar valor. Para criar uma função em PHP, a gente usa a palavra reservada function. Em seguida, é necessário informar o nome dessa função. Nesse caso aqui eu vou chamar de soma. Essa função aqui ela vai ter a responsabilidade de somar dois valores. Então eu vou informar aqui uma variável chamada A e outra variável também chamada B. Abro e fecho as chaves aqui. E dentro das chaves é onde eu vou construir o que essa função vai realizar toda vez que ela for chamada. Então aqui eu vou colocar um eco para ele mostrar o valor na tela e vou colocar aqui A mais B, certo? Ponto e vírgula. Aí no caso, quando eu chamar essa função soma, ela vai executar a operação de adição, no caso, do valor que tiver na variável A e do valor que tiver na variável B, e em seguida ela vai mostrar na tela. Vou abrir aqui o navegador, rodar aqui o arquivo teste.php e percebam que ele não deu nenhuma saída aqui na tela, porque é necessário que eu chame a função. Então eu vou escrever aqui soma e entre os parênteses é necessário especificar o valor para cada variável que essa função possui. No caso aqui, como eu tenho aqui a variável A e a variável B, então eu preciso informar dois valores. Então eu vou colocar aqui 1,2. Essas variáveis aqui que ficam declaradas entre os parênteses, né, depois do nome da função, é chamada de parâmetros. Então aqui eu informei o valor do primeiro parâmetro e aqui eu informei o segundo valor do segundo parâmetro dessa função, certo? Ponto e vírgula, vou executar lá no navegador e ele vai mostrar aqui o valor 3, certo? Aí aqui no caso, essa função ela é uma função que não está retornando valor. O que seria isso? Vou colocar aqui, antes do nome soma, vou escrever aqui echo soma e vou colocar assim, a soma é, vou colocar aqui uma vírgula separando, e aqui ele vai mostrar essa palavra aqui, a soma é, e depois o valor da soma, certo? Aí ele mostrou aqui, a soma é 3, sendo que esse 3 aqui está vindo do eco que está dentro da função. Então se eu fizer isso daqui, ó, A mais B, tirar aquele eco, ele não vai me mostrar o 3, ele só mostrou a mensagem. Por quê? Porque essa função não está retornando valor. Para ela retornar valor, é necessário especificar aqui a palavrinha return. Então aqui ele vai fazer a operação de adição e em seguida ele vai retornar o valor que resultou aqui essa operação. Então aqui ele vai mostrar agora a soma é 3. Certo? Da mesma forma, ao invés de eu ter feito dessa forma aqui, colocado aqui no echo chamando a função, eu poderia pegar o valor que é retornado dessa função e guardar numa variável. Por exemplo, aqui eu vou chamar uma variável de C. Ela vai guardar o resultado da soma. E aqui eu poderia colocar aqui, ó, C. Funcionaria da mesma forma. Agora, claro, se eu tirar a palavra return daqui, o C, por padrão, ele não vai receber valor. Para vocês perceberem, eu vou colocar aqui, ó, vardamp cifrão C. E aqui ele vai mostrar o valor que está armazenado em C. No caso, vai ser o valor null, que é nulo, né? Não tem valor. Certo? Quer dizer que essa variável não possui valor. Porque essa função, por padrão, quando você não define a palavra return, ela retorna, entre aspas assim, o valor nulo, certo? Ou sem valor. Certo? Vou
colocar aqui o return. Só para complementar aqui também, pessoal, em PHP nós podemos descrever valores padrões para cada argumento, né, cada parâmetro de uma função. Então aqui eu não tenho a variável a e b, eu poderia passar aqui, por exemplo, somente o valor 1, digamos aqui. Este valor 1 vai ser atribuído à variável a, certo? Mas percebam que nesse caso aqui eu teria que informar o valor b, porque se eu não informar, ele vai mostrar um erro aqui. Ó. Ele diz aqui que a função soma esperava dois argumentos, né? E só recebeu um. Aí no caso, se eu quiser definir um argumento com um valor padrão, só eu colocar aqui, depois do nome da variável, colocar igual, vou colocar aqui no caso 5. Então aqui, quando eu executar, ele vai pegar o 1, atribuir a variável a, então a vai valer 1, e b por padrão vai valer 5. Então ele vai fazer a operação aqui de 1 mais 5. E no final aqui ele vai retornar o valor 6. Certo? Aqui, ó, deu 6. Eu também poderia tirar o valor da variável a. Poderia, por exemplo, deixar 100 aqui. Se eu executar vai dar um erro, porque eu não informei um valor padrão para a. Então eu vou colocar aqui a valendo 2. Certo? Quando eu executar aqui, ó, ele mostrou que a soma valeu 7, que ele somou 2 mais 5. Uma função que possui valores padrões, ela, no caso, se você não informar um valor, ela vai definir para a variável o valor padrão, que no caso aqui a vai valer 2 e b vai valer 5, mas também quando eu chamo a função e passo um valor, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, 6 e 8, certo? Então, no lugar de a ter o valor 2, ele vai colocar o valor 6, e no lugar de b valer 5, ele vai colocar o valor 8. Quando eu executar aqui, ó, ele vai mostrar o valor da soma como 14. Certo? E é isso, pessoal. Até a próxima aula.